Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que esse vídeo chegue na sua mão e que você tenha paciência para vê-lo até o final, né? E se você gostou, compartilhe, é algo que Deus tem colocado no meu coração. Hoje, 21 de março de 2020, vivemos uma pandemia. Estamos em quarentena, não podemos sair da nossa casa, mas além dessa pandemia do vírus, nós temos uma pandemia de informações. Você já deve ter notado, nós estamos sendo bombardeados pela televisão, pelas mídias sociais, pelos grupos de WhatsApp. Nesse tempo o Senhor colocou no meu coração compartilhar um pouco de boas novas. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Eu me lembrei de um pastor que há pouco tempo esteve na nossa congregação e ele falou que há algum tempo ele fez um propósito de não assistir mais telejornais. Sabe, isso é muito difícil para muitos de nós. Eu, por exemplo, gosto muito de assistir telejornais, mas eu percebi que isso estava causando pânico na minha família também. Então Deus colocou no meu coração nessa quarentena de me alimentar das boas notícias. Sabe, lá em Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, o profeta, ele está nos falando de uma boa notícia. O interessante é que quando ele anuncia isso, ele que é considerado profeta messiânico, ele está falando ainda no Antigo Testamento, mas ele fala assim, um menino, nos nasceu. Ele está nos dando uma boa notícia. Ele estava dando uma boa notícia para aquele tempo. Ele está nos dando uma boa notícia hoje. Queridos, a palavra de Deus diz assim em Jeremias 33:3: clama a mim e eu responderei para você coisas grandes, coisas firmes que você não sabe. Ainda em Isaías 55:8 fala assim: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, queridos, nós vemos que no meio de tudo isso que está acontecendo, Deus está nos chamando a ler a boa nova. E a boa nova é a palavra de Deus. Essa é a boa notícia da parte do Senhor. Então, eu quero te convidar nesse tempo. Se você pode administrar a sua agenda, nesse tempo que nós temos reclamado tanto de não ter tempo. Separa um tempo para ler a Bíblia. Separa um tempo para orar com a sua família nos cultos domésticos. Separa um tempo para meditar, para ler livros espirituais. Separa um tempo para que Deus possa falar ao seu coração. É um tempo também de nós estarmos orando. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, porque quando nós olhamos para os nossos próprios interesses. Mas é um modelo de oração. Eu quero te chamar a atenção para Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo de número 9, que Jesus ele vai falar assim: olha, vocês quando orarem, vocês vão orar da seguinte forma. É interessante que a Bíblia fala de um modelo de oração. Então muitos têm tomado isso como se essa oração fosse a oração modelo. E quando a própria Bíblia diz que Deus não se agrada de vãs repetições. Então o que a Bíblia está falando não é um modelo de oração. Jesus não está dando um modelo que nós deveríamos repetir a todo tempo. Mas ele está nos falando a respeito de alguns elementos que as nossas orações deveriam ter. Então são fundamentos que devem estar na nossa oração. E a Bíblia começa falando assim, Jesus começa falando assim, então, nessa oração modelo. Ele fala assim, Pai Nosso. Ele começa com o Pai Nosso. Queridos, é de extrema importância que nós tenhamos a noção, que nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer que todos aqueles que creem no Senhor são chamados de filhos de Deus. Eles passam de criatura para filhos. Deus, quando Jesus é batizado, abre-se o céu, vem o Espírito Santo na forma de uma pomba, corpórea de uma pomba, e se ouve uma voz que diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo após, quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo na tentação que é feita por Satanás, a Bíblia vai dizer que Satanás faz uma pergunta a ele: se tu és filho.
né? Então, a identidade dele é questionada por Satanás. Mas antes, ele havia recebido uma afirmação da parte de Deus. Esse é o meu filho amado. Então, Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso. Então, quando nós vamos orar, é imprescindível que nós tenhamos essa convicção de quem é o nosso Pai. E ele continua falando assim, que estás do céu. O salmista, ele diz assim, eleva meus olhos aos montes, da onde virá meu socorro? E parece que o Espírito Santo coloca essa resposta nele. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele continua falando assim, santificado seja o nosso nome. A Bíblia fala assim, sede santos como Deus é santo. Ainda a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós somos chamados à santificação. A palavra santo quer dizer separado. Por algum tempo se entendeu que separado é aqueles monges que iam ao monastério. Mas na verdade esse santo está falando de ser separado no meio desse sistema corrupto. Né? O mundo jaz no maligno. Né? O mundo, o cosmos jaz no maligno. E no meio dessa pandemia, Deus nos chama a ser diferente também. Outra vez, né? Verás a diferença entre aqueles que são e aqueles que não são. Continuando, queridos, ele fala assim, venha o seu reino. Nós temos que entender que o reino de Deus são todas as coisas, mas o reino do céu é onde o céu governa. Então, que a nossa casa, o céu venha governar. Eu te pergunto, quem tem governado na sua casa? Quem tem governado? Quem tem ocupado o maior tempo? Veja quanto tempo você tem assistido a televisão, os noticiários, quanto tempo uma notícia tem entrado na sua casa e quanto tempo o evangelho tem entrado na sua casa. Queridos, com a Smart TV, né, com o YouTube, nós temos uma gama de pregações, de louvores, né, muitas coisas que nós podemos estar nos edificando. Então pergunte, o que eu estou assistindo edifica? O que eu estou assistindo realmente me ajuda? Faça essa pergunta, né? Pergunte para o Senhor realmente aquilo que você tá assistindo. Será que vem de Deus ou não vem de Deus? Né? Será que edifica? Né? Nós vemos, queridos, que há uma pandemia de informações e nesse tempo o Senhor nos chama a ser diferente. O Senhor nos chama a ser santos no nome de Jesus. Olha o que diz Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Né? Nós poderíamos colocar aqui, nisso assistir, nisso ler, irmãos, nisso compartilhe, no nome de Jesus. E a oração modelo, ela continua falando assim, seja feita a vossa vontade. Queridos, nós temos que aprender a fazer a pergunta para quê e não por quê. E deixar Deus ser Deus. No meio dessa pandemia, o Senhor Deus não perdeu o controle, Ele não perdeu a sua soberania. E ela continua dizendo assim, tanto na terra quanto no céu. Queridos, que o Senhor venha a governar a terra. Nós somos feitos do pó da terra, que o Senhor venha nos governar, que Ele venha a tomar o seu governo aqui como Ele é feito no céu. Isaías, ele vai dizer assim, eu vi o Senhor assentado sobre o sublime e alto trono. Queridos, e os serafins diziam santo, 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 que isso seja nossa adoração também em todo o tempo. Depois ele continua dizendo assim, o pão nosso de cada dia. Queridos, há um pão que é derramado todos os dias pelo Senhor, assim como foi pelo povo, para o povo no Egito também, é o maná do Senhor. Eu te pergunto, o maná já caiu aí na sua casa hoje? Você já se alimentou? Eu quero dizer que ele é o único maná que pode matar a sua fome e a fome da sua família também. E ele nos diz ainda, perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, aqui é uma condicional. Assim como nós perdoamos, né? Ele também nos perdoa. Então, queridos, se há alguém que você precisa liberar o perdão, libere nesse tempo, no nome de Jesus. Talvez algumas coisas estejam retidas na sua vida por falta de perdão. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos perdoar aos nossos devedores, aqueles que nos têm ofendidos, né? Depois ele continua falando assim, não nos induza em tentação. Tem algumas versões que dizem assim, não caia em tentação. Esse induza, esse caia, né? Ele está falando de não deixar cair dentro da tentação, né? Das armadilhas de Satanás, dos laços do passarinheiro. Querido, em nome de Jesus, desliga essa televisão. Para de olhar esse noticiário.
vai ler a Bíblia, vai ler livros espirituais, vai ver louvores espirituais. Você está trazendo a pandemia para dentro da sua casa. Em nome de Jesus, não deixe essa pandemia, esse pânico tomar conta da sua família. E ele continua dizendo assim: livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória para sempre. Amém. Eu quero orar agora para que você seja edificado por esse vídeo e que a sua fome e sua sede por Deus possa crescer. Senhor, todos que estão vendo esse vídeo sejam tocados agora, que o seu coração arda como os 2 discípulos a caminho de Emaús, Senhor, e que eles possam dizer a Ti, Jesus, fica conosco, Pai, e que no partir do pão, na comunhão, Senhor, os seus olhos sejam abertos, assim como foi abertos, Pai, os olhos de Geazi, Pai, e ele viu, Pai, que aqueles anjos, Pai, estavam todo o tempo ali, Pai, que haja anjos, Pai, enviados para a casa de cada um que está vendo esse vídeo, Pai, e que o seu nome seja glorificado, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa tecnologia que proporciona, Pai, nessa noite estar compartilhando esse vídeo com os meus irmãos, Pai, aqueles de perto e aqueles de longe, no nome de Jesus, amém.